Capacitação NR10. Parâmetros elétricos. Tensão elétrica por diferença de potencial. Quando dois corpos possuem potenciais elétricos diferentes, há entre eles uma diferença de potencial. A diferença de potencial existente entre dois corpos eletrizados nada mais é do que a tensão elétrica, e sua unidade de medida é o volt. Se dois corpos com potenciais diferentes forem unidos num determinado instante, através de um condutor, ocorrerá a passagem de cargas de um corpo para o outro até ocorrer a igualdade nos potenciais elétricos. Essa passagem de cargas de um corpo para o outro é denominada de corrente elétrica. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, representado pela letra V. O volt é joule por coulomb, ou seja, é a quantidade de trabalho que uma quantidade de carga elétrica realiza caso se desloque de um ponto a outro. Em uma tomada de 127 volts, se uma carga de 1 coulomb se deslocar, produzirá 127 joules de trabalho. Não precisa haver corrente elétrica para haver tensão elétrica. A analogia é feita com caixas d'água. É adequada a analogia de diferença de potência elétrica com diferença de potencial gravitacional. A segunda podemos verificar facilmente em caixas d'água se a altura da água é a mesma. Não há corrente d'água pelo cano neste caso, mas se houver diferença de altura, haverá corrente de água até que as duas caixas d'água tenham a mesma altura preenchida, fazendo com que a diferença de potencial gravitacional sobre a água seja a mesma e interrompendo o fluxo d'água. Tensão alternada e tensão contínua. Tensão contínua, quando aplicada em um condutor, produz corrente elétrica em apenas um sentido, e pode ser apenas positivo ou apenas negativo. Exemplo na imagem B. Para que a tensão seja alternada, ela precisa variar entre positiva e negativa, o que acontece na imagem A. Se ela variar e não alterar seu sinal, ela é definida como contínua pulsante, conforme o exemplo da imagem C. A aplicação de tensão alternada em condutores fará com que haja variação do sentido da corrente. Este é um conhecimento importante para quando estudarmos o choque elétrico, pois existe grande diferença nos efeitos do choque em razão dessa característica da tensão e, consequentemente, da corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um condutor. Há também o movimento desordenado de elétrons, por temperatura, por exemplo, mas isto não é corrente elétrica. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A. O ampere é coulomb por segundo, ou seja, é a quantidade de carga que passa em um determinado ponto por unidade de tempo. Resistência elétrica. Resistência elétrica nada mais é do que a oposição que um determinado material ou corpo apresenta à passagem de uma corrente elétrica. Todo e qualquer equipamento eletroeletrônico possui uma determinada resistência à passagem da corrente elétrica. Em termos de energia, a resistência da passagem da corrente elétrica ocorre a transformação de energia elétrica em térmica, ou seja, calor. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm.
representado pelo símbolo grego ômega, ou pela letra R. Alguns exemplos de resistências são resistência de chuveiros, resistor eletrônico e resistor de fio. George Simon Ohm. George Simon Ohm, realizando experiências em seu laboratório, observou que existe uma relação muito importante entre a tensão elétrica aplicada e a corrente elétrica produzida em um condutor qualquer. Após aplicar várias tensões diferentes e anotar as correntes que cada uma produziu, ele verificou que, para um determinado condutor, o número encontrado na divisão de qualquer tensão pela respectiva corrente é sempre o mesmo. Utilizando outros condutores, verificou que o número encontrado na divisão da tensão pela corrente era diferente para cada um deles e representava a dificuldade da corrente elétrica para atravessá-los. Essa dificuldade chamou de resistência elétrica do condutor. Primeira lei de Ohm. Verifica a influência da tensão e da corrente elétrica que é aplicada em um condutor. Esta lei estabelece que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada em seus terminais e inversamente proporcional à corrente que nele circula. A relação entre a intensidade de tensão, intensidade de corrente e a resistência elétrica é dada pela fórmula V é igual a R vezes I. Segunda lei de Ohm. Esta lei estabelece que a resistência elétrica de um condutor depende basicamente do material que ele é constituído, do seu comprimento, da área de secção transversal ou diâmetro e da temperatura que esse condutor é submetido. Qual o melhor condutor elétrico natural ou o elemento que possui a menor resistividade da natureza? É a prata, conforme mostra a tabela. Para muitos, essa resposta é o ouro, mas o engano é devido ao ouro não sofrer corrosão. Corrosão. Oxidação. Corrosão, oxidação é um termo que geralmente é empregado para se referir à destruição gradativa dos metais. Na realidade, porém, este termo é bem mais amplo, pois existem três tipos de corrosões: química, eletroquímica e eletrolítica, que podem ou não ocorrer com metais, ocorrendo também com concreto e com polímeros, por exemplo. Na imagem, vemos fios de cobre oxidados. A corrosão de metais envolve reação de oxo-redução, que transforma os metais em óxidos ou em outros compostos. Todos os metais sofrem corrosão, com exceção apenas do ouro e da platina. No entanto, no caso de alguns metais, essa corrosão é menos violenta porque os compostos formados funcionam como uma espécie de proteção. Corrosão galvânica é um processo eletroquímico no qual um metal corrói preferencialmente a outro, quando ambos se encontram com contato elétrico e na presença de um eletrólito. Esse fenômeno é usado nas baterias para gerar corrente elétrica. Existe tabela onde podemos verificar quais metais que, se colocados em conjunto, produzem a corrosão galvânica. Latão e aço. Na imagem, vemos uma placa de latão, cobre e zinco, presa por parafusos de aço, onde ambos sofreram o processo de corrosão. Condutância. Condutância é o inverso da resistência elétrica. A unidade medida é Siemens, representado pela letra S. Potência elétrica.
A transformação de energia elétrica em outra forma de energia é denominada de trabalho elétrico. Esse trabalho dependerá da natureza do consumidor, como por exemplo uma lâmpada luz, um aquecedor calor e um motor movimento. A capacidade de produzir trabalho em determinado tempo, empregando energia elétrica, é denominada de potência elétrica. A potência elétrica é uma grandeza que pode ser medida. A unidade de medida de potência é o watt, representado pela letra W. Um watt corresponde à potência elétrica consumida em um segundo, alimentada por uma tensão de 1 volt, na qual circula uma corrente de 1 ampere. Potência elétrica é o produto da tensão e corrente. A segunda lâmpada da imagem produz mais luz, porque ela é mais potente que a primeira. Outras unidades de medida para a potência elétrica: cavalo-vapor, horsepower e BTU.